Bem-vindo à Frequência Jurídica. Se você chegou até aqui, é porque o seu dia provavelmente foi longo e cansativo, mas a sua busca pelo conhecimento e pela estabilidade ainda está ativa. Este é o seu momento de desligar o mundo lá fora e sintonizar apenas naquilo que importa para o seu futuro. Você pode deixar o celular do lado. Ajuste o brilho da tela para o mínimo ou simplesmente bloqueie o aparelho. Feche os olhos. Encontre uma posição confortável. Neste momento, você não precisa fazer algum esforço. Não precisa anotar, não precisa forçar a memória. Deixe apenas que a legislação brasileira entre no seu subconsciente de forma passiva e fluida. Hoje, iniciaremos a leitura e os comentários fundamentais sobre a espinha dorsal da cidadania brasileira, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Respire fundo, relaxe os ombros e vamos começar. Título 2. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1. Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Antes de avançarmos para os incisos, deixe que sua mente absorva a base deste caput. Aqui encontramos os 5 direitos fundamentais que sustentam toda a nossa democracia: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É importante notar que, embora o texto mencione estrangeiros residentes, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacífico de que esses direitos se estendem a qualquer estrangeiro que esteja em território nacional, mesmo que apenas de passagem ou turistas. Ninguém está desamparado sobre o solo brasileiro. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Aqui, a Lei Maior estabelece o princípio da isonomia. Não se trata apenas de uma igualdade formal, apenas escrita no papel, mas da busca incessante pela igualdade material. O objetivo é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de suas desigualdades, garantindo justiça real para todos os gêneros. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Este é o pilar do princípio da legalidade. Para você, cidadão, ele representa a liberdade ampla. Você pode fazer absolutamente tudo o que a lei não proíbe. Por outro lado, para o Estado e seus agentes, a lógica se inverte. A administração pública só pode fazer restrições àquilo que a lei autoriza. Inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A Constituição é estatueta neste ponto. A colocação à tortura é um direito absoluto. Em nosso ordenamento jurídico, não existe justificativa, nem mesmo em cenários extremos, que tornem a tortura aceitável. A dignidade da pessoa humana é o valor supremo que protege a integridade física e psíquica de todos. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A liberdade de expressão é um direito garantido, mas ela caminha de mãos dadas com a responsabilidade. A Constituição protege a sua voz e a sua opinião,
mas proíbe que você se esconda atrás de uma máscara ou do anonimato para cometer abusos. Quem diz o que pensa deve estar disposto a responder pela autoria de suas palavras. Inciso 5º. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Este inciso complementa o anterior. Se a liberdade de expressão for usada para ferir, nasce imediatamente o direito de defesa. O direito de resposta deve ter a mesma destaque e dimensão da ofensa original, garantindo o equilíbrio nas relações sociais e midiáticas. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O Brasil é um Estado laico. Isso não significa que o Estado seja ateu ou inimigo da fé. Pelo contrário, significa que o Estado é neutro e protege todas as manifestações religiosas, sem adotar nenhuma delas como oficial, garantindo que templos e rituais sejam respeitados. Inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internacionalização coletiva. Isso significa que em hospitais, presídios ou quartéis, onde as pessoas muitas vezes não têm liberdade de locomoção para ir até um templo, a religião pode ir até elas. O conforto espiritual não pode ser barrado pelas paredes de uma instituição. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de verdade filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigações legais a todas as impostas e recusar-se a cumprir disposições alternativas fornecidas em lei. Este é o conceito da escusa de consciência. O Estado respeita a sua fé e as suas convicções, mas isso não pode ser usado como uma manobra para fugir dos deveres de cidadania. Se a sua opinião o impedir de cumprir uma obrigação geral, o Estado oferecerá uma alternativa. Se você também recusar uma alternativa, poderá ter direitos restritos. Inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aqui a Constituição enterra o passado autoritário. Nenhuma arte, ciência ou notícia precisa de carimbo prévio do governo para existir. A liberdade de criação é plena, vedando-se qualquer forma de censura estatal. Inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, asseguradas o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Perceba que a lei protege diferentes esferas. A intimidade é aquilo que você guarda apenas para si e seus familiares mais próximos. A vida privada é o seu convívio social, que não diz respeito ao público geral. Ambas são protegidas, e sua violação gera o dever de reparar o dano. Inciso 11º. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Este é um dos incisos mais cobrados em provas e concursos. A regra é que sua casa é seu castelo, ninguém entra sem seu convite. As abordagens são restritas. A qualquer hora do dia ou da noite, pode-se entrar apenas em 3 situações:
flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Já a entrada por ordem de um juiz com mandato judicial só pode acontecer durante o dia. Lembre-se sempre, a proteção do lar é fundamental para a segurança do indivíduo. Inciso 12º. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelece para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Note-se que a Constituição protege 4 tipos de comunicação, mas abre uma exceção expressa apenas para a comunicação telefônica. A quebra desse sigilo exige 2 requisitos: ordem de um juiz e especificamente criminal. Não se quebra o sigilo telefônico por mero processo civil ou curiosidade. Inciso 13º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Esta é uma norma de eficácia contida. Significa que, em regra, você pode trabalhar como quiser. Porém, a lei pode exigir requisitos para profissões que apresentem risco à sociedade. Por exemplo, qualquer um pode ser escritor, mas para ser advogado é preciso passar na OAB, e para ser médico é preciso diploma reconhecido. Enquanto a lei não criar restrições, o exercício é livre. Finalizamos aqui a primeira parte desta jornada pelo artigo 5º. Permita que esses conceitos assentem em sua mente enquanto você relaxa. A estrutura dos seus direitos está agora mais clara e firme em sua memória. Respire calmamente e prepare-se para a continuidade. Continuamos nossa jornada pelo artigo 5º da Constituição Federal. Mantenha sua respiração tranquila. Se algum pensamento externo tentar invadir sua mente, deixe-o passar e volte sua atenção apenas para a minha voz. Você está construindo conhecimento de forma segura e passiva. Vamos retomar a leitura dos incisos, avançando sobre os direitos fundamentais que regem a vida em sociedade e a proteção dos seus bens. Inciso 14º. É assegurado todo o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Este dispositivo protege 2 lados da moeda democrática. De um lado, você, cidadão, tem o direito de ser informado sobre fatos e atos públicos. Por outro lado, proteja-se o profissional como o jornalista, que não pode ser obrigado a revelar quem lhe passou uma informação, garantindo assim a liberdade de imprensa e o fluxo de notícias essenciais para a sociedade. Inciso 15º. É livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Perceba a condição essencial deste inciso, em tempo de paz. O direito de ir e vir é pleno na normalidade. No entanto, em situações privadas de crise, como no estado de sítio, essa liberdade pode sofrer restrições temporárias para garantir a segurança nacional. Mas, na regra geral do seu dia a dia, as fronteiras e as ruas são livres. Inciso 16º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião previamente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o aviso prévio à autoridade competente. Memorize os detalhes, pois eles são pertinentes.
O direito de reunião, usado para manifestações e passeatas, não precisa de autorização do Estado. O Estado não deixa ou não deixa você se reunir. O que a Constituição exige é o prévio aviso, apenas para que a administração organize o trânsito e a segurança, evitando que dois grupos rivais marquem eventos no mesmo lugar e hora. É uma questão de organização, não de permissão. Inciso 17º. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada ao caráter paramilitar. O ser humano é um ser social e político, e a Constituição garante que você pode se unir a outros para qualquer finalidade, desde que seja lícita. A única proibição expressa é a formação de grupos armados e hierarquizados com estrutura militar dentro da sociedade civil, pois o monopólio da força pertence ao Estado. Inciso 18º. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independentes de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Aqui se reforça a autonomia privada. O governo não pode se intrometer na vida interna de um clube, sindicato ou associação de moradores. Eles nascem livres e funcionam sem a tutela do Estado. Inciso 19º. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Este é um ponto técnico que merece sua atenção descontraída. Existem dois níveis de proteção para uma associação. O primeiro é a suspensão das atividades, que exige apenas uma decisão judicial. O segundo, mais grave, é a dissolução, a morte da associação. Para isso, a Constituição exige mais, exige o trânsito em julgado, ou seja, uma decisão definitiva da qual não caiba mais nenhum recurso. Isso garante segurança jurídica contra perseguições momentâneas. Inciso 20º. Ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Tão importante quanto o direito de entrar é o direito de sair. Nenhuma regra estatutária ou pressão social pode obrigar você a fazer parte de um grupo contra sua vontade. A liberdade de associação é uma porta que deve estar sempre aberta, tanto para entrar quanto para sair. Inciso 21º. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus afiliados judicial ou extrajudicialmente. Isso significa que a associação pode agir em nome do grupo, defendendo interesses coletivos, desde que tenha recebido autorização clara para isso. É a força do coletivo participante perante a justiça. Inciso 22º. É garantido o direito de propriedade, um dos pilares do capitalismo e da nossa ordem econômica. O Estado regulariza e protege aquilo que você conquista e acumula. Inciso 23º. A propriedade atenderá à sua função social. Aqui está o equilíbrio. O direito de propriedade não é absoluto ou egoísta. Ter um terreno ou uma empresa traz consigo responsabilidades. A propriedade deve ser produtiva, respeitando o meio ambiente e as leis trabalhistas. Se a propriedade for abandonada ou usada apenas para especulação, ela deixa de cumprir sua função social e pode sofrer avaliações. Inciso 24º. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia solicitação de dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Em regra, se o Estado precisa do seu terreno para construir uma escola ou um hospital, ele pode tomá-lo, mas deve pagar antes, pagar o valor justo e pagar em dinheiro vivo.
Porém, existem abordagens para propriedades que descumprem a função social, onde a indenização pode ser paga em títulos da dívida pública, uma forma de indenização para o mal proprietário. Inciso 25º. No caso de perigo público iminente, a autoridade competente poderá fazer uso de propriedade particular, assegurada ao proprietário de indenização ulterior se houver dano. Visualize uma situação de emergência, como um incêndio ou incêndio. O bombeiro pode entrar em sua casa ou usar seu terreno para salvar vidas, sem pedir permissão. Se ele quebrar algo ou causar prejuízo, o Estado indeniza você depois. Se não houver dano, não há indenização. É a supremacia do interesse público em momentos de crise. Inciso 26º. Uma pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de subsídios decorrentes de sua atividade produtiva, disponibilizada a lei sobre os meios de financiamento do seu desenvolvimento. Aqui, protegeu o sustento do pequeno agricultor. Se uma família vive naquela terra e contrai dívidas para plantar, o banco não pode levar a terra se a safra for ruim. A terra, fonte da vida daquela família, é impenhorável nesse contexto. Inciso 27º. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Entremos aqui no direito autoral. A obra intelectual é propriedade do seu criador. E, diferentemente da propriedade física, esse direito tem um limite temporal para os herdeiros. Após certo tempo, a obra cai em domínio público, enriquecendo a cultura de toda a sociedade. Inciso 28º. São assegurados nos termos da lei. Cláusula A. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades esportivas. A linha B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criam ou de que participam aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Este inciso protege a sua imagem e a sua voz. Ninguém pode lucrar com seu rosto ou com sua performance sem a sua autorização e sem que você receba a devida parte disso. Inciso 29º. A lei garantirá aos criadores de inventos industriais temporários para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Diferente do direito autoral, aqui falamos da propriedade industrial, patentes e marcas. O inventor tem o monopólio do seu invento por um tempo para recompensar seu esforço, mas depois essa tecnologia é liberada para que a indústria nacional se desenvolva. Inciso 30º. É garantido o direito de herança. A Constituição garante que o patrimônio acumulado na vida possa ser transmitido aos sucessores, mantendo a estabilidade econômica das famílias através das gerações. Inciso 31º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício da participação ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Este termo latino, de cujus, refere-se à pessoa falecida. A regra é simples.
Para proteger os herdeiros brasileiros, aplica-se a lei que lhes dá mais dinheiro ou direitos. Se a lei do país do estrangeiro falecido for melhor para os herdeiros brasileiros, usa-se a lei estrangeira. Se a lei brasileira for melhor, use-se a brasileira. O foco é sempre protegido pelo nacional. Deixe que estas informações se acomodem em sua memória. A proteção à sua liberdade, aos seus bens e à sua família está garantida nestes textos que acabamos de ouvir. Não há pressa para decorar, apenas a constância de ouvir e compreender. Sinta o peso do seu corpo, relaxe ainda mais, enquanto nos preparamos para a próxima sequência de direitos. Retomando o inciso 38º, a linha D, sobre o Tribunal do Júri, é assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolorosos contra a vida. Entenda bem, o júri popular, formado por cidadãos comuns e não por juízes togados, é quem decide o destino de quem mata ou tenta matar alguém intencionalmente. É a sociedade julgando seus pares nos crimes mais graves contra a existência humana. Inciso 39º. Não há crime sem lei anterior que o definido, nem pena sem combinação prévia legal. Este é o princípio da anterioridade penal. O Estado não pode inventar um crime hoje e prender você por algo que fez ontem. Para que uma conduta seja crime, a lei precisa existir antes do fato acontecer. A regra do jogo deve ser clara antes da partida começar. Inciso 40º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiário o réu. Complementando o anterior, se uma lei nova, por mais dura, ela não atinge quem já cometeu o crime. Mas atenção! Se uma lei nova for mais benéfica, mais branda, ela volta no tempo e ajuda quem já está preso ou sendo processado. No direito penal, o tempo só volta para ajudar, nunca para prejudicar. Inciso 41º. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A Constituição não tolera a intolerância. Discriminar alguém por raça, cor, religião ou origem não é apenas imoral, é um ato que exige paciência estatal. Inciso 42º. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Guarde estas duas palavras, inafiançável e imprescritível. Não adianta pagar fiança para sair, e o Estado nunca perde o direito de punir, não importa quanto tempo passe. O racismo é uma mancha que o tempo não apaga para a justiça brasileira. Inciso 43º. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Este é o grupo de crimes gravíssimos, conhecido como 3T mais H, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Para estes, o Estado é severo, não tem perdão, graça ou anistia, e quem se omite responde junto com quem faz. Inciso 44º. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Assim como o racismo, tentar derrubar a democracia com armas é um crime que nunca foi prescrito. O tempo não perdoa quem atenta contra a própria existência do Estado livre.
Inciso 45º. Nenhuma pena passará da pessoa condenada, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, seguidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Traduzindo, se o pai comete um crime, o filho não vai preso. A pena de prisão é pessoal. Porém, a dívida financeira do crime pode atingir a herança. O filho nunca paga com o próprio dinheiro, mas pode deixar de herdar, pois a herança responde pelo prejuízo causado pelo pai. Inciso 46º. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. O juiz deve olhar para a criminalidade e para o fato específico. Não se aplica uma pena padrão para todos. A pena deve ser sob medida para educar e punir determinado indivíduo. Inciso 47º. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos solicitados, de banimento, cruzeiros. O Brasil é um país humanitário de execução penal. Não expulsamos brasileiros, banimento, não prendemos para sempre, perpétua, e não maltratamos fisicamente, cruzeiros. E sobre a pena de morte, lembre-se da exceção única. Ela existe no Brasil, mas apenas em caso de guerra declarada externamente. Encerramos aqui este bloco denso sobre as garantias penais. Sinta a segurança de viver em um país onde a lei protege sua liberdade e limite o poder de punir do Estado. Respire fundo mais uma vez, você está absorvendo a essência da justiça. Prepare-se para a próxima etapa. Prepare-se para a próxima etapa. Mantenha-se nesse estado de tranquilidade. Seu corpo é pesado, sua mente é leve. Você já absorveu grande parte dos direitos fundamentais. Agora, vamos caminhar pelos corredores da justiça e entender como a Constituição protege a liberdade física e a dignidade de quem enfrenta o sistema penal. Não há motivo para tensão. Aqui, a lei é apenas conhecimento fluindo em sua direção. Inciso 48º. A pena será cumprida em estabelecimentos diferentes, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. A Constituição exige organização. Não se misture quem cometeu um crime leve com um criminoso violento. Não se mistura o jovem com o adulto. Não se mistura homens e mulheres. A separação é uma base para a integridade e a ressocialização. Inciso 49º. É garantido aos presos o respeito à integridade física e moral. Estar preso significa perder a liberdade de locomoção, e apenas ela. O preso não perde sua humanidade, não perde sua honra e não pode ter seu corpo violado. O Estado, ao prender, torna-se o guardião da vida daquele indivíduo. Inciso 50º. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. A lei aqui protege não apenas a mãe, mas principalmente a criança. O inocente recém-nascido tem o direito vital ao leite materno e ao contato com a mãe, independentemente da situação jurídica dela. Inciso 51º. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo ou naturalizado. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma de lei. Preste atenção à diferença. O brasileiro nato nunca é extraditado. Nunca.
Já o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em 2 casos: se cometeu crime comum antes de virar brasileiro ou se envolveu com tráfico de drogas a qualquer tempo. O tráfico é tão grave que relativiza a proteção da nacionalidade adquirida. Inciso 52º. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. O Brasil tem uma tradição diplomática de asilo e neutralidade. Não entregamos pessoas a outros países para serem perseguidas por suas ideias ou por discordarem de seus governos. Inciso 53º. Ninguém será processado nem sentenciado, exceto pela autoridade competente. Este é o princípio do juiz natural. Você tem o direito de saber previamente qual juiz ou qual tribunal tem poder para julgar seu caso, com base em regras de competência fixas. Ninguém pode escolher o juiz a dedo para condenar ou absolver alguém. Inciso 54º. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esta é a garantia mãe de todas as outras. O Estado não pode simplesmente pegar o que é seu ou te prender. Ele precisa seguir um rito, um processo, com começo, meio e fim, respeitando todas as regras do jogo. Sem processo, não há proteção legítima. Inciso 55º. Os litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ninguém pode ser julgado sem ser ouvido. O contraditório é o direito de dizer não é verdade e trazer a sua versão. A ampla defesa é o direito de usar todas as armas lícitas, testemunhas, perícias, documentos, para provar sua inocência. Inciso 56º. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A justiça não aceita a verdade a qualquer preço. Se uma prova foi obtida através de tortura, escuta telefônica ilegal ou invasão de domicílio sem mandato, ela não vale. Ela deve ser arrancada do processo, mesmo que comprove o crime. O Estado não pode cometer um crime para punir outro. Inciso 57º. Ninguém será considerado prejudicado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Este é o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Não importa se uma pessoa foi presa, indiciada ou denunciada. Embora haja chance de recurso, enquanto a decisão final não for carimbada como definitiva, ela é inocente perante a lei. Inciso 58º. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas na lei. Se você tem seu RG, sua carteira de identidade em dia, a polícia não pode te obrigar a sujar os dedos de tinta para tocar piano na delegacia, a não ser que haja dúvidas fundadas sobre quem você é ou se o documento parecer falso. A regra é que o documento civil basta. Inciso 59º. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intencional no prazo legal. O Ministério Público é o dono da ação penal na maioria dos crimes. Mas, se ele for desidioso, se ele dormir no ponto e não denunciar no prazo, a vítima não fica desamparada. Ela pode contratar um advogado e processar o crime por conta própria, complementando a inércia do Estado. Inciso 60º.
A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidação ou o interesse social o exigirem. A justiça é pública. Qualquer um pode assistir a um julgamento. O segredo de justiça é exceção. Usa-se apenas para proteger a intimidação, como em casos de família ou violação, ou quando a publicidade atrapalharia a investigação. Inciso 61º. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A liberdade é a regra. Para prender alguém, ou a pessoa está cometendo o crime agora, flagrante, ou um juiz assinou uma ordem explicando o porquê, mandado. O delegado não expediu mandado de prisão, apenas o juiz. Inciso 62º. A prisão de qualquer pessoa e o local onde for encontrado serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicado. O Estado não pode sumir com as pessoas. A prisão não pode ser secreta. Assim que alguém é detido, o juiz deve saber para controlar a legalidade e a família deve saber para não ficar na angústia do desaparecimento. Inciso 63º. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Este é o direito ao silêncio. O preso não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ele pode ficar sujo, e isso não pode ser usado contra ele. E ele não está sozinho. Tem direito a ter a família e a defesa técnica ao seu lado. Inciso 64º. O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou pelo seu interrogatório policial. O anonimato é proibido ao agente da lei. Quem prende e quem interroga deve mostrar o rosto e o nome. O cidadão tem o direito de saber quem representa o Estado naquele momento de força. Inciso 65º. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Se a prisão foi feita fora das regras, sem flagrante, sem mandado, com violência desnecessária, ela é ilegal. A prisão ilegal não se conserta, se relaxa. O juiz deve soltar o indivíduo. Inciso 66º. Ninguém será preso ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. A prisão é a última opção, ultima ratio. Se a lei permite que o sujeito responda ao processo em liberdade, pagando fidelidade ou não, ele deve ser solto. A prisão antes da notificação é medida excepcional. Deixe essas garantias ecoarem na sua mente. Você agora conhece as regras que protegem a sua liberdade. Sinta-se seguro sabendo que a lei impõe limites à força. Relaxe ainda mais os músculos. Estamos chegando à reta final desta Constituição falada. Prepare-se para o último bloco. Chegamos à parte final da nossa jornada pelo artigo 5º. Se você chegou até aqui, sua mente já absorveu a estrutura essencial dos direitos civis e liberdades. Agora, vamos conhecer as ferramentas, os chamados remédios constitucionais, que servem para garantir que tudo o que foi lido até agora não seja apenas poesia, mas realidade. Respire profundamente uma última vez, solte o ar devagar e vamos concluir. Inciso 67º. Não há prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e excusável de obrigações alimentícias e do depositário infiel. Preste atenção, pois esta é a única exceção onde se vai para a cadeia por dever dinheiro no Brasil.
deixar de pagar a pensão alimentícia. Alguns textos citam o depositário infiel, mas o Supremo Tribunal Federal já pacificou que essa parte não se aplica mais, valendo apenas a prisão para quem deve alimentos. A liberdade vale mais que o patrimônio. Inciso 68º. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Este é o remédio mais famoso e democrático. Serve para proteger o direito de ir e vir. E um detalhe importante: qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, não precisa ser advogado, e é totalmente gratuito. Inciso 69º. Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Direito e líquido certo é aquele que você provar imediatamente, com documentos, sem precisar chamar testemunhas. Se a autoridade violou um direito seu e não envolve liberdade de locomoção, o remédio é o mandato de segurança. Inciso 70º. O mandato de segurança coletiva pode ser impetrado pela cláusula A. Partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente incluída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Aqui, a defesa não é individual, é de grupo. Partidos e sindicatos podem agir em nome de toda uma categoria. Inciso 71º. Conceder-se-á mandato de liminar sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas relativas à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A Constituição, às vezes, promete um direito, mas diz nos termos da lei. Se o Congresso demorar a fazer essa lei e isso te impedir de exercer o direito, você usa o mandato de injunção para dizer ao Judiciário: a falta da lei está me prejudicando. Inciso 72º. Conceder-se-á habeas data. Cláusula A. Para garantir o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Cláusula B. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data é o remédio da informação pessoal. Serve para você saber o que o governo tem escrito sobre você em seus arquivos e para corrigir se estiver errado. Inciso 73º. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Aqui, você atua como um fiscal do povo. Se um governante está destruindo o patrimônio ou o meio ambiente, qualquer cidadão, com título de eleitor, pode processá-lo em nome da sociedade, sem pagar nada por isso, a menos que se preocupe em má-fé. Inciso 74º.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiências de recursos. A justiça não é apenas para os ricos. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado tem o direito constitucional a um defensor público pago pelo Estado. Inciso 75º. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Se a justiça errar e prender um inocente, ou se esquecer alguém preso por mais tempo do que se devia, o Estado tem o objetivo de pagar uma indenização. A liberdade retirada indevidamente tem preço. Inciso 76º. São gratuitos para os pobres reconhecidamente na forma da lei. A linha A, o registro civil de nascimento. A linha B, a certidão de óbito. Para existir oficialmente, nascer, e para deixar de existir oficialmente, o Estado não pode cobrar de quem não pode pagar. São atos essenciais à dignidade. Inciso 77º. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Estes dois remédios constitucionais protegem bens tão valiosos, a liberdade e a informação pessoal, que a Constituição proíbe a cobrança de custos. Inciso 78º. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a duração razoável do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Justiça tardia é justiça falha. A Constituição promete que o processo não pode durar para sempre, devendo ser célere e eficiente. Inciso 79º. É garantido, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive em meios digitais. Este é o inciso mais novo, incluído recentemente. Ele eleva a proteção de seus dados na internet ao patamar de direito fundamental, garantindo sua privacidade na era digital. Parágrafo 1º. As normas definidas dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos que lemos não são promessas para o futuro. Eles valem agora, hoje, imediatamente, sem precisar que outra lei venha confirmá-los. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A lista do artigo 5º não está fechada. Novos direitos podem surgir de tratados ou da evolução da sociedade. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros respectivos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Se o Brasil assinar um tratado de direitos humanos e o aprovar com rigor, ele ganha força de Constituição. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestada adesão. Crimes contra a humanidade que não foram punidos aqui podem ser julgados lá fora, e o Brasil aceita essa jurisdição internacional. Aqui encerramos o artigo 5º. A base da sua cidadania foi revisada. O alicerce dos seus direitos foi fortalecido em sua memória. Agora, nada mais exige sua atenção. O conhecimento está guardado. Permita que o silêncio e o descanso tomem conta. Você cumpriu o seu dever. Tenha uma excelente noite de sono.